saudar todos os irmãos que estão aqui presentes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também saudar aqueles que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja. Hoje pela manhã nós ouvimos que a sociedade ela é bem confusa em alguns pensamentos. O homem é bom ou o homem é mau? Alguns da sociedade, de acordo com o nosso professor Samuel e a lição da manhã, alguns da sociedade pensam que o homem é totalmente mau, outros pensam que o homem nasce bom e se corrompem, outros pensam que há alguns maus, outros bons, e a igreja está inserida nessa sociedade. E às vezes também nos confundimos. Eu já falei aqui uma vez, e vou repetir para quem se lembra, vai recordar, mas no mínimo existem 3 pilares que sustentam a nossa sociedade. É a secularização, onde todos acreditam em Deus, mas naquele Deus que é acionado quando ele precisa. Deus, estou precisando, então me ajuda. Agora pode ficar no seu cantinho, e quando eu precisar eu te chamo. Essa é a sociedade secularizada. Existe aquela outro pilar da sociedade que é a privatização, onde cada indivíduo é dono de si. Ninguém se mete na minha vida, aqui é território privado. E a pluralização, onde não existe verdade. Todos temos uma verdade e o cristão precisa estar na contramão disso tudo. O cristão acredita em um só Deus, o cristão se preocupa sim com o próximo e como anda sua vida para abençoar o próximo, e o cristão só tem uma verdade. Mas às vezes nos perdemos nos nossos conhecimentos. Às vezes confundimos as coisas e pela manhã percebemos claramente como é confusa essa sociedade em que a igreja está inserida. E isso gera um orgulho naqueles que confessam Jesus Cristo. Às vezes nos pegamos dizendo assim, aquela pessoa se converteu? Não acredito. Como se nossa justiça humana tivesse algum valor. E nos esquecemos que Deus é o comandante de tudo. Deus que governa todas as coisas e Ele dá a quem Ele quiser. Vimos isso em um dos estudos de quinta-feira. Se você não acompanhou, pode acessar aí as redes sociais que você vai ver Asaf preocupadíssimo com os perversos porque eles tinham tanto e eu não tenho nada, eu sofro. Às vezes nos pegamos com esse orgulho dessa religiosidade que nos afeta. E quando abrimos o texto de Jonas, capítulo 1, a gente vai ver aqui um profeta religiosamente orgulhoso. Abra sua Bíblia no texto de Jonas, capítulo 1, e nós vamos meditar neste capítulo. O versículo 1 nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Senhor, nos abençoe neste texto que iremos prosseguir em breve. Que o Seu Santo Espírito inspire as nossas mentes, esteja conosco para aprendermos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Jonas era um profeta de Deus, conhecido. O texto de 2 Reis menciona Jonas. Jonas era um profeta que profetizou contra uma nação chamada Assíria. Era um profeta conhecido. Ele profetizou que o povo de Israel seria libertado dessa nação. Ele era da tribo de Zebulon, da região do norte, naquela divisão das tribos. Em 2 Reis temos registrado toda essa história. Filho de Amitai, um servo de Deus, um profeta do Senhor, um crente em Jesus Cristo. O livro de Jonas não é para nós olharmos para Jonas,
O livro de Jonas não fala de Jonas. O livro de Jonas fala do Deus poderoso por trás do Jonas. E às vezes nós, nas nossas escolas dominicais, ensinamos as nossas crianças: vê Jonas dentro do peixe, ele orou, uma nação inteira se converteu, precisamos ser igual a Jonas. Eu não quero ser igual a Jonas. Jonas é um desobediente, um orgulhoso. Ele odiava os assírios. Nínive é a capital da Assíria. Portanto, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, ele não vai. Ele desobedece, ele tem um orgulho religioso muito grande para obedecer à voz de Deus. O livro de Jonas é um livro real, verdadeiro, histórico. Jesus citou Jonas. Se você não acredita na história de Jonas, o seu problema não é com o livro, é com Deus. Porque tudo que acontece no livro de Jonas, o Deus que Jonas serve, que nós servimos, é capaz de fazer isso tudo. Se você não acredita em Jonas, seu problema é com Deus. Imagine Jesus quando ele cita Jonas. Eis aqui o maior que Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe, eu ficarei no ventre da terra. Se você não acredita na história de Jonas, seu problema não é com o livro. Mas no primeiro século, muitos cristãos eram caçoados por acreditarem nessa história de Jonas. Mas aqui na história, nesse livro, é a história de um Deus que governa tudo, que controla tudo, que ama os marinheiros, que comandou o peixe, que comandou a planta e que converteu toda uma cidade. Não por causa de Jonas, apesar dele. Mas nós vamos aprender algumas questões negativas com esse orgulho de Jonas e que às vezes também somos orgulhosos a ponto de não querermos falar da palavra de Deus, a ponto de a nossa justiça humana querer duvidar do que Deus faz no mundo. E é Deus que governa todas as coisas. Não precisamos nos preocupar com nada. Deus está no controle de todas as coisas. Mas às vezes nos sentimos assim como Jonas, um religioso orgulhoso. Jonas, ele não tinha nenhum problema em confiar em Deus. O problema de Jonas é não ser capaz de perdoar e de amar, assim como Deus amou esses ninivitas. Mas o orgulho religioso faz com que você não ouça a voz de Deus. Olha os versos do verso 2 a 3. Vou ler 1 também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós vemos aqui nesse texto 3 ordens dadas no verso 2. E as 3 ordens foram desobedecidas, porque uma puxa a outra. Ele se dispôs, sim, mas não para ir para onde Deus mandou. Deus dá uma ordem para ele: levanta-te, dispõe-te, arrume as suas malas, vá para Nínive e pregue a palavra. Jonas era um profeta acostumado a ouvir a palavra do Senhor. Ele tinha discernimento de que Deus estava falando com ele para fazer algo, mas ele não obedece. O orgulho de Jonas, a religiosidade de Jonas fez com que ele desobedecesse a ordem de Deus. E quantas vezes também desobedecemos a ordem de Deus? Quantas e quantas vezes colocamos obstáculos para fazer a obra de Deus? A pandemia foi um obstáculo para muitos não mais virem à igreja. Posso trabalhar, posso estudar, posso ir para o shopping, mas na igreja tem Covid, lá eu não posso ir.
Nós arrumamos desculpa para tudo. Nós ouvimos a voz de Deus, somos crentes, não há dúvidas nenhuma que Jonas era um crente, mas às vezes desobedecemos assim como Jonas fez. Jonas considerava o ser um cristão, ou um ser crente, ou ser profeta, só um privilégio e não uma responsabilidade. Porque há privilégios em servir a Deus. Com certeza há muitos privilégios, mas não está nessa terra. O privilégio de servir a Deus não está nessa terra. Está no porvir. Mas nós temos responsabilidade com as nações. Nós cantamos aqui. E cantamos maravilhosamente. Mas na prática, estamos orando por aqueles que achamos ser nossos inimigos? Estamos colocando nas mãos de Deus a nação? Ou estamos duvidando, como Davi, no estudo de quinta-feira, como Asaf? Quantas e quantas vezes eu ouvi crentes dizendo, agora Satanás está no controle. Quando Satanás esteve no controle? Nunca. Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa responsabilidade é orar por nossa nação e orar pelo nosso governante. Orar por ele. Mas Jonas preferiu fugir. Ele tomou uma decisão por ele mesmo. Olha o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Ele foi no sentido contrário. Nínive estava para cá, ele foi para Tarsis, sentido contrário. Segundo Hernani Dias Lopes, para o fim do mundo. Para o fim do mundo. Pelo menos ele tomou um navio para lá. Sentido contrário. Ele se dispôs sim para fugir da presença do Senhor. Jonas sabia que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Jonas sabia que Deus era um Deus que estava presente em todos os lugares. Jonas fugir da presença de Deus, parece estranho isso. Mas há um estudo, um comentário que diz que Jonas fugia da presença perceptível de Deus. Vou para algum lugar onde ninguém me conhece. Ninguém sabe que eu sou profeta. Então assim ninguém vai me cobrar. Posso dormir tranquilo. Jonas foge dessa presença perceptível de Deus. Foge da presença da igreja de Israel, que sabia que ele era profeta. Foge para que ninguém o conhecesse. O orgulho religioso fez isso com Jonas. Ele desobedeceu a Deus. Esse é o primeiro ponto negativo que a gente aprende com Jonas. O orgulho religioso faz com que não ouçamos a voz de Deus. Segundo ponto negativo aqui no livro, o orgulho e a religiosidade faz com que você se torne indiferente. Se torne indiferente. Versos 4 a 6. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, gravem isso, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, dispõe-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Infelizmente, as consequências do pecado atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Os marinheiros estavam
sofrendo um pecado de Jonas. Mas, tem uma palavra no verso 4, mas, e daí para frente nós vamos perceber a graça de Deus, apesar de Jonas. Os marinheiros estavam cheios de medo, diz o verso 5. Marinheiros cheios de medo de uma tempestade? Com certeza eles estavam acostumados com tempestades. Mas essa tempestade era diferente. Era uma tempestade miraculosa. Por isso que eles estavam cheios de medo. Não era qualquer tempestade. A graça de Deus estava na tempestade. Jonas estava sendo usado por Deus apesar dele. Apesar de Jonas. Os marinheiros estavam temerosos, cheios de medo. Mas o fato é que a desobediência de Jonas atingiu esses marinheiros. E eles precisavam descarregar o navio, jogar, acredito eu, suas riquezas no mar, desfazer de muitas coisas para aliviar a carga. Um crente desobediente é pior que um ateu. Porque ele desobedece ao Deus que ele crê. Ele acredita, mas ele desobedece. Por causa de uma justiça humana. Uma justiça que não vem de Deus. E eles estavam num sono profundo. E a palavra aqui para sono é a mesma usada em Gênesis, quando Deus fez Adão dormir. É um sono anestésico. Jonas estava anestesiado, indiferente ao que estava acontecendo. Já teve um sono assim, uma vontade de dormir para que um problema passe? Aí quando você acorda, está do mesmo jeito, né? A gente quer que aquela coisa passe logo. Parece que Jonas, de acordo com alguns, estavam nisso, nessa indiferença. Às vezes somos assim. Sabemos que estamos errados, mas fingimos estar tudo bem. Prejudicamos pessoas ao nosso redor por causa do nosso pecado, mas isso é indiferente, não nos importamos. E no verso 6, a expressão levanta-te é a mesma do verso 2. Levanta-te, dispõe-te. Fico eu imaginando quando Jonas ouviu isso. Levanta-te, homem. E Deus tinha falado para ele, levanta-te. O que ele pensou na hora, fico imaginando eu, né? É a mesma palavra. A fuga de Jonas da presença perceptível de Deus, enquanto ninguém sabia, ele estava tranquilo. Versos 7 e 8. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? 4 perguntas. Agora Jonas não tem como fugir. Não tem como se esconder mais. Mas Jonas, na sua indiferença, responde só uma pergunta das 4. E ele responde com uma declaração de fé. Se nós lêssemos só esse verso 10, isso é uma declaração de fé de Jonas, do Jonas desobediente. Verso 10, então os homens, verso 9, e ele respondeu, sou hebreu. Só respondeu isso. Só respondeu a última pergunta. Sou hebreu e temo ao Senhor, o teu Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. A declaração está no verso 9. Uma declaração de fé do profeta Jonas, um homem de Deus, não há dúvida, mas desobediente. Não quis atender a voz de Deus. E parece-me que, se nós parássemos por aqui, se o texto terminasse aqui, nós acreditaremos que Jonas, olha, agora ele entendeu o negócio. Mas vai terminar os 4 capítulos
não vemos nenhuma declaração bíblica do arrependimento de Jonas. Jonas foi o único pregador conhecido na história que ficou frustrado pelo sucesso da sua pregação. Ele ficou frustrado pelo sucesso da sua pregação, através do poder de Deus, é claro. Mas a graça de Deus estava com aqueles homens e com Jonas. Lembra do mas, do verso 4? Lembra do cheios de medo do verso 5? Olha agora o verso 10. Quando Jonas declara a quem ele servia, então os homens ficaram possuídos de grande temor. O temor da tempestade já não era mais nada. Mas quando souberam de quem Jonas, o Deus de Jonas, eles ficaram possuídos de grande temor. A progressão do reconhecimento dos marinheiros por causa da graça de Deus. E disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia, sabiam aqueles marinheiros que ele fugia da presença do Senhor, porque o próprio Jonas havia declarado. Nós vamos percebendo aqui a graça de Deus na vida de Jonas, a graça de Deus na vida dos marinheiros, apesar de Jonas. E aqui tem uma boa notícia. Deus não depende de mim nem de você. E louvado seja Deus por isso. Porque se dependesse de mim, estaremos perdidos. Se dependesse de Jonas, Nínive estava perdida. Mas ele é um Deus de graça. E ele vai atrás. Ele está indo atrás de Jonas. Ele está tratando com Jonas. Na tempestade, vou repetir, vemos a graça de Deus. E não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta fugir. Mesmo um crente em fuga é usado por Deus. Não por ele. Essa frase eu vou sempre repetir. Mas apesar dele. Jonas tinha uma boa teologia. Nós lemos isso no verso 9. Será que esse não é o nosso problema? Temos uma boa teologia. Não há dúvida, se fizermos perguntas aqui, todos responderemos. Mas e a prática? E a prática? Ouve, ó Deus, a oração. Salve esta nação. E a prática? Como está a prática? Jonas, ele escondeu que era um profeta. Porque o verso pergunta: que ocupação é a tua? Ele não responde. Ele não fala que era um profeta. Ele se escondeu. De onde vens? Ele não fala de onde vem, de onde ele vem. Qual é a tua terra? Não fala, ele só responde que povo que ele era. Ele escondeu tudo isso, ele escondeu que era crente. Escondeu que era um profeta. Mas quando ele mencionou ao Deus que ele servia, os marinheiros nem fizeram mais perguntas, já sabia. Já sabia quem era Jonas. Não adianta nos escondermos, porque Deus vai atrás de nós. Não podemos nos esconder das nossas responsabilidades. Então, até aqui, nós vemos um Jonas que não ouviu a palavra de Deus, que não ouviu a voz de Deus por seu orgulho religioso, e também estava indiferente. E ele continuou indiferente, porque a terceira questão é: o orgulho e a religiosidade faz com que você perca as esperanças. Verso 11 a 14. Disseram: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Jonas prefere a morte do que obedecer a Deus. Como eu disse, se nós parássemos no verso 9, Jonas, agora ele fez uma bela declaração, ele sabe o Deus que serve, ele já sabia disso, né? Agora ele vai tomar o rumo, né? Mas não, preferiu se sacrificar, preferiu a morte. Joga ao mar e isso tudo vai acabar porque ele sabia. Às vezes nós preferimos nos esconder da presença perceptível de Deus. Queremos fugir dos irmãos, queremos fugir para outro estado, para outro país, onde ninguém nos conhece. Enfim, Jonas não queria pregar para Nínive. E esse orgulho dele fez com que ele perdesse as esperanças. Ok, faça conforme vocês quiserem, me joguem no mar e assim a coisa vai acabar. Jonas não entendia o amor de Deus. O problema de Jonas não era com a ira de Deus. Jonas conhecia o Deus que ele servia. Não era problema. O problema de Jonas não era com a ira. As histórias do povo de Israel, Jonas reconhecia bem a ira de Deus. O problema de Jonas era com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus. E às vezes é o nosso problema. Como eu disse no início, aquela pessoa se converteu? Não pode. O nosso problema não é com a ira de Deus, mas é com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com a graça comum de Deus. E nós queremos colocar nossas palavras na voz de Deus. E o quarto ponto, e o ponto positivo. Dos 3 negativos, nós devemos nos afastar. Não perdemos as nossas esperanças, jamais. Ouvirmos a voz de Deus e não sermos indiferentes às dificuldades que o mundo passa sem Cristo. O quarto ponto é o orgulho e a religiosidade do ser humano não limitam a graça de Deus. E glória a Deus por isso. A nossa incapacidade de compreender não limita a graça de Deus. O mas, do verso 4. Daí para frente a gente vê a diferença. Somente 3 versículos da desobediência. E o restante do livro, a graça de Deus. Sobre os marinheiros, sobre a vida de Jonas. A graça de Deus no comando do peixe. A graça de Deus na planta. A graça de Deus na conversão dos ninivitas. Apesar de Jonas. Jonas foi bênção na vida dos marinheiros, não por ele. Nós não vemos Jonas orando no capítulo 1. Não vemos Jonas pregando no capítulo 1. Mas Deus agindo através da vida de Jonas. Mesmo ele não querendo, mesmo ele sendo indiferente. E para a gente refletir e praticar, não deixe que o seu orgulho, não deixemos que o nosso orgulho e a nossa religiosidade nos impeça de proclamar a graça de Deus. Devemos falar a todas as pessoas, pregar a todas as pessoas, sem discriminação. Não cabe a nós isso. Não se esconda de Deus, porque Ele vai atrás de você. Ele vai atrás. É assim a graça de Deus na Bíblia inteira.
Ele foi até Abraão, ele foi até Moisés, ele foi até Adão, ele foi até Davi. Deus sempre vai atrás daqueles que ele mesmo quer para si. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aquele que morreu por mim e por você esteve 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas ressuscitou para a honra e glória de Deus e para nos conceder salvação. E é sobre esse Cristo que nós devemos pregar, anunciar com orgulho de fazermos parte desta missão que os anjos queriam para eles, mas foi dada a nós. Portanto, coloque-se diante de Jesus Cristo e proclame o seu evangelho. Não se esconda. Não tenha medo de nada. Tudo que está acontecendo no planeta, Deus está no controle. Tudo que está acontecendo no Brasil, Deus está no controle. Somos seres humanos e ansiosos. Não vamos esconder isso, claro. Mas precisamos confiar na graça de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. E a nossa esperança não é nessa terra. E o final do livro, ele termina com uma pergunta para nós, os leitores. Versos 10 e 11 do capítulo 4. Tornou o Senhor: Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quem é você, Jonas? Quem somos nós para duvidarmos da graça de Deus que atinge a qualquer pessoa? Porque Ele mesmo comanda todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que a Tua palavra toque em nossos corações através da instrumentalidade do Espírito Santo. Amém.